A zona portuária do Rio de Janeiro guarda a memória dos povos africanos que chegaram por aqui e dos seus descendentes que criaram espaços de fé, resistência e arte. A região conhecida como Pequena África se estende da Praça Mauá à Cidade Nova, inclui os morros da Conceição, Livramento e Providência e vai além. A área foi bastante alterada nas reformas da cidade. Moradores, ativistas, pesquisadores mantêm viva essa herança cultural. Está no Largo de São Francisco da Prainha, um largo que outrora era uma bela prainha de Baía de Guanabara. Para você ter uma ideia, essa prainha batia aqui, ó, nessa rua que a gente está aqui. Então tudo que vocês olham para frente, vocês enxergam, é aterro. E a gente tem um registro de que aqui no número 13 do Largo de São Francisco da Prainha existiu uma casa de zungu. O que é uma casa de zungu? Imagina um angu à baiana feito com farelo de milho, né? Mais grosseiro, né? Então, uma comida forte que era servida nessas casas de zungu. Notícias da época mostram que os zungus também abrigavam escravizados que fugiam. Eles funcionavam meio que como uma espécie de quilombo. A gente começa nossa tour aqui também por causa dessa senhora que está aqui. Ela chama-se Mercedes Batista e ela foi a primeira bailarina clássica preta do Teatro Municipal do Rio. Vamos, gente, vamos andar? Vamos lá? O Circuito de Herança Africana, um passeio-aula por esse território, foi criado pelo Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos e é oferecido de graça. A gente fala dessa memória, né? A gente fala do período escravocrata do nosso país e das reformas urbanas, né? Então a gente vai tocar em assuntos, às vezes polêmicos, assuntos dolorosos, né? Assuntos que muita gente não faz ideia do que aconteceu aqui. Nenhum outro país recebeu tantos africanos e africanas trazidos à força de sua terra de origem como o Brasil. E o Cais do Valongo é o grande símbolo dessa história. O Rio de Janeiro é a cidade que mais recebeu esses cativos trazidos da África em todo o Ocidente, em todo o mundo. Como é que a gente deve entrar nesse sítio e olhar para ele? Esse sítio ele foi reconhecido pela Unesco quando se tornou patrimônio mundial em 2017 como um sítio histórico de memória sensível. Nesse sentido, ele se compara, por exemplo, aos sítios históricos de Auschwitz-Birkenau, na Alemanha, aos campos de concentração. Então, a chegada aqui ela deve ser uma chegada com consciência, com respeito. Pessoal, vamos sentar por aqui? Esse lugar, ele tanto nos permite olhar para trás e conhecer uma parte muito importante da história do país, como nos permite entender o presente e nos permite também, construindo uma consciência, né, pensar um futuro que também não se perpetue essa desigualdade que, no caso brasileiro, é fortemente marcada pelo dado racial. O Cais do Valongo vem para essa região a partir de 1770. Por que o cais veio parar aqui? Antes do Cais do Valongo, o desembarque dos africanos era feito na atual Praça 15 de Novembro, onde ficava também a administração da colônia. Só que o tráfico cresceu muito no século XVIII por causa da extração de ouro em Minas Gerais. E a presença dos escravizados passou a incomodar a alta sociedade da época. Chegavam com fome, com sede, com doenças, pelados, sujos, com cheiro. Isso começa a incomodar aquela burguesia que vivia naquela região. Então, o Marquês do Lavradio, vice-rei do Brasil, transferiu o desembarque e todo o comércio escravagista para a região do Valongo, na época pouco habitada. A estimativa é que entre 1775 e 1831, até 1 milhão de africanos tenham chegado por aqui. Chegou bem de saúde,
Ganhava um banho de água gelada da Baía de Guanabara mesmo, passava um sebo de carneiro para a pele ficar lustrosa, carvão vegetal nos dentes, e era vendido naquelas lojas que nós vimos. Ao redor também aqui da Sacadura Cabral. O cais só foi fechado por pressão da Inglaterra, que tinha interesses no fim do tráfico no Atlântico. Mas, vocês acham mesmo que acabou? Não. A gente chama essa lei de lei para inglês ver. Primeira coisa que, quando eu cheguei de longe, que eu vi aqui, eu falei, meu Deus, quantos antepassados meus não estão enterrados aqui, né? Assim, pra gente que é negro, é uma emoção muito forte pra mim, foi muito emocionante. Eu cheguei aqui, eu lembrei dos meus irmãos, né? Da família do meu pai, que é negra. A história do cais, ela foi apagada, não apenas dos livros de história, mas foi materialmente encoberta. Em 1843 é construído o Cais da Imperatriz, sobre o Cais do Valongo, o cais para receber a Imperatriz Teresa Cristina, que veio se casar com o Imperador Pedro II. O Cais da Imperatriz, ele recebe uma série de obras de embelezamento, estátuas. E acima do Cais da Imperatriz, né, a gente tem a Praça Municipal. Ela já é a história republicana que veio para construir sobre não apenas a memória da escravidão, como a memória da monarquia, que lembrava a memória da escravidão. Nas obras de revitalização do porto, foram encontrados objetos que levaram à redescoberta do Cais do Valongo. Uma parte dos achados do Cais do Valongo está exposta aqui no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira, o MUCAB. O que são esses objetos? Esses objetos, eles são uma pequena parte de um acervo de mais de 1.400.000 peças, onde parte dela está no prédio das docas e na UERJ. Então, aqui, para essa exposição, a gente tem 180 peças, amuletos, pedras, pequenas esculturas que vão narrar e contar sobre esses grupos, esses homens e mulheres que chegaram aqui, suas crenças e as suas práticas culturais trazidas desse continente negro, esse continente imenso e diverso. Na mesma rua do museu, uma parte da história estava enterrada na casa da família Guimarães. Essa escavação aqui começou quando? Ano passado. Ano passado? É. Então, aqui a maioria são crianças, pré-adolescentes e jovens. Como a senhora veio morar aqui nessa região? Eu já estava com uns 10 anos, mais ou menos, isso foi em 66. Eu só aprendi que o Brasil era habitado por indígenas e depois tinha escravos. E aí a família real saiu, veio a república e por aí. E os heróis, que depois a gente descobre que não são heróis. Eu casei aqui no bairro, na igreja da Sagrada Família, no ano de 1977. No ano de 1988, nós tínhamos juntado um dinheirinho para comprar uma casa pra gente. Já tínhamos 3 filhas, um papagaio, cachorro, periquito. Depois de 6 anos juntando dinheiro, a família começou, enfim, uma reforma na casa. Bem, seu Zé, na hora do almoço, me encontrou e disse assim, olha só, a gente encontrou muitos ossos de cachorro, gato, sei lá o que é aquilo ali, um monte de osso. E aí eu peguei e comecei a mexer no entulho, tiro marcada dentária, eu olho assim, eu falo, olha só, isso aqui não é de animal, não, isso aqui é de gente, ainda fiz assim, olha só. Aí eu peguei uma outra arcada dentária menorzinha, e aí eu fiquei olhando e tinha lá um botãozinho de dente nascendo. Eu falei, caraca, até criança. Aí eu peguei aquilo e falei assim, meu Deus, isso aqui é uma chacina. Mataram a família toda e enfiaram aqui dentro. Os ajudantes saíram correndo, nunca mais voltaram. Dona Mercedes fez uma peregrinação, polícia, prefeitura, vizinhança, até descobrir que morava em cima do antigo cemitério dos Pretos Novos. Assim eram chamados os africanos que morriam antes de serem vendidos. Eles eram enterrados num terreno hoje ocupado por 4 casas. A gente estima que pelo menos aí em torno de 30.000 corpos possa ter
sido jogados aqui no vala comum, porque você não tem enterramentos feitos, né, de forma ordenada. Eles vão jogar os corpos como se fosse lixo, como se fosse a escória da humanidade, ou seja, africanos escravizados eram tratados como animais, não como pessoas, né? Tirava-se a humanidade para poder escravizar, para poder dominar, vão ser tratados como peça, como coisas. E nesse mesmo espaço que eles eram enterrados, eles jogavam lixo, eles jogavam os restos de animais, eles jogavam, porque a arqueologia vai mostrar isso. O cemitério era administrado pela freguesia de Santa Rita. Então tinha um pároco, né? Tinha alguém responsável que recebia, né, pelos enterramentos. A gente começou a reunir pessoas do movimento negro, uma turma boa. Isso foi crescendo, 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 crescendo. Eu falei, meu Deus do céu, minha casa vai virar um museu. Como é que eu vou fazer? A família conseguiu comprar 2 casas vizinhas, fez um memorial e criou um Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, que oferece oficinas e até uma pós-graduação. No ano passado, 41 mil visitantes estiveram aqui. Engraçado que, na minha concepção, antes de achar o cemitério, eu achava que o Brasil não era racista. Depois que a gente encontra esse cemitério, a gente viu terrivelmente racista. Isso é uma prova física, material, de que a escravidão foi um crime contra a humanidade e que precisa de reparação. A gente não está falando em dinheiro, né? A gente está falando em políticas públicas que deem a oportunidade para que essas pessoas, né, também usufruam dos bens e direitos que essa sociedade produz. Você mora aqui há muito tempo? Moro, tem mais de... Aqui nessa casa aqui, acho que tem uns 10 anos já. Mas aqui na região, desde os 4 anos. Vou preparar um cafezinho pra gente. A gente começou fazendo teatro lá no IPN, né? Eu comecei a pesquisar bastante, assistir muitas atividades lá no museu do IPN, né? Muitas oficinas, participar de muitas coisas. Em um certo momento, esse trabalho me ligou a uma espiritualidade, né? Uma iniciação ao candomblé que me tornou ter uma responsabilidade maior com esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com a cultura diáspora, né? A cultura negra. O que afeta essa comunidade hoje? Que você acha que começou lá atrás? Gentrificação, eu acho que é a palavra. Os altos custos, né? Os preços, a valorização dos espaços. Quem já tem um imóvel, tem a sua casa própria, pode alugar por um valor maior, mas tem aqueles que são os mais pobres e aquele que paga aluguel há mais de 30 anos aqui, chega agora a ter que pagar quase o dobro. E também esse processo, assim, tipo, assim, as pessoas não pertencerem mais, por exemplo, o Largo São Francisco da Prainha. Era bem mais comunitário. Hoje em dia essas pessoas talvez não acessam tanto ali. Essa área aqui, né, tipo, em 2014, foi emocionante aqui. Assim, a gente fazia um trabalho de uma peça de teatro itinerante, em parceria até com o IPN, né? E você lembra de algum trecho dessas caravanas? Ah, lembro. Eu mesmo que fazia aqui, né? É um texto de Castro Alves, bem lá no Cristo, né? Cristo! Embalde morreste sobre o monte, o teu sangue não lavou da minha fronte a mancha original. Ainda hoje são, por fados adversos, os meus filhos a limária do universo. E eu, pasto universal. Aqui já dá pra ver o jardim. O jardim não estava assim, você chegava aqui, você viu o jardim repleto de lixo, né? Por ocasião, ele tá limpo, né? Porque tá tendo uma ocupação artística dentro dessa casa. A antiga Casa da Guarda, né? E hoje o Casarão Cultural João de Alabá.
O antigo ponto de venda de escravizados deu lugar ao Jardim Suspenso do Valongo, na reforma urbana do prefeito Pereira Passos, no começo do século passado. Na época foi erguida a Casa da Guarda, que com o tempo virou uma ocupação. Mais recentemente, no projeto de revitalização da área, as famílias foram levadas para um conjunto habitacional. Agora leva o nome do babalorixá João de Alabá, que morou na rua em frente. Era uma casa de encontro, né, para as tradições de matrizes africanas, né, da religião, e também uma casa de encontro também de proteção, porque essas pessoas se reuniam ali, talvez para pensar estratégias dentro do movimento que existia dentro da pequena África, um movimento político, né, com o samba, com a capoeira, né, com as prisões que eram feitas, né, com as irmandades. A ideia é que a gente consiga, nesse projeto, recriar o terreiro dele. Minha bisavó se chamava Ilara Batista de Almeida, né? Conhecida como Tia Ciata. Nasceu na Bahia, em Santa Maria da Purificação. E ela veio para cá em 1876, olha só. Com que idade? Há bastante tempo, né? Com 22 anos de idade. A migração de africanos e de descendentes de africanos para a região portuária do Rio de Janeiro, ela tem a ver sobretudo com a oferta de trabalho. Ali, inicialmente, eles vão ser recebidos pelos parentes, pelos amigos de parentes, pelos irmãos da mesma fé religiosa. Os migrantes chegavam principalmente do interior do estado, de Minas Gerais e da Bahia. Nós vamos ter surgimento de agremiações religiosas, né, da fundação de casas de terreiro na região portuária, intimamente ligadas às casas de terreiro baianas. Então aqui é o Espaço Cultural Casa da Tia Ciata. Sim. E a gente já chega aqui com uma ilustração da Praça 11, que foi onde o endereço mais famoso da Tia Ciata. Exato. Aqui, onde que ela morou, e a gente fala todo nesse território, né? Que é muito interessante a gente falar sobre ele, sobre as coisas que aconteceu e principalmente aonde que ela morou. E já não é nada mais assim, né? Não, tudo modificado. Primeiramente, ela morou na Pedra do Sal e também morou ali no Beco João Inácio. Ela fundou um rancho chamado Rosa Branca e também o Macaco é o Outro, junto com o Hilário Jovim. E dali eles saíam os ranchos e hoje são os blocos, né, que a gente conhece. A bisavó que a Grace reverencia no bloco Batuque de Ciata foi a mais famosa das chamadas tias baianas, mulheres que lideravam as comunidades de descendentes de africanos no Rio de Janeiro. Quituteira e mãe de santo, Ciata fazia em casa tanto cerimônias religiosas como festas disputadas. E as festas, poxa, eu posso dizer que às vezes duravam 5 a 7 dias, principalmente quando era Cosme Damião e na época, né, da festa de Oxum. Muita comida, muita bebida e as pessoas gostavam. O quintal da Tia Ciata é um dos berços do samba carioca. Vou mandar fazer relógio da casca de caranguejo pra poder marcar as horas, menina, do tempo que não te vejo. Ô limão, limoeiro, limão. E assim os versadores, né? Os compositores, todo mundo fazia um verso e as tias tudo saía aquele samba cadenciado, né? Que é o partido alto, todo mundo na palma da mão e no atabaque. Entre os frequentadores da casa da Tia Ciata, Heitor dos Prazeres, Donga, João da Baiana e Pixinguinha, músicos que também circulavam pela Pedra do Sal. A Pedra do Sal é o grande coração musical dessa chamada Pequena África. Essa pedra, ela sempre foi muito utilizada pelo povo de santo, pelo povo de candomblé, para
todos os trabalhos ligados às tradições e, sobretudo, ligados a Xangô. A Pedra do Sal é, acima de tudo, um chão de muita força, um elo de muita vibração. Essa africanidade presente na religião, nos batuques, nas festas e que resistia à perseguição da polícia, levou o compositor e artista plástico Heitor dos Prazeres a usar a expressão África em miniatura para se referir à região. Mais tarde, alguém traduziu como Pequena África. Essa pequena África, onde reunia a maioria dos negros, né? Os negros foram tomando posse daquela região lá das casas, fizeram casas de cômodos, né? Que chamavam cabeças de porco, né? Assim que eles tratavam. Ali faziam grandes festas, onde surgiam as quituteiras, os vendedores de sorvete, as costureiras. Isso tudo está retratado nos quadros do seu pai? Tá sim. As pastoras, né? Os ritmistas, os sambistas, né? E aquele clima das ruas do Rio Antigo, chão de pedras, né? As casas. Trabalhava com a imagem do povo mesmo e sempre rodeado daquele povo que ele amava. Ele diz, o povo é a chocadeira e eu sou o ovo. Lima Barreto também se refere, ele fala da aringa africana do Valongo. A aringa é como se fosse um local de refúgio. Era um lugar onde os africanos circulavam, onde eles também podiam se esconder, onde eles podiam se abrigar, onde eles criavam mais do que encontravam espaço para as suas celebrações, para tocar sua música, para se encontrar, para trocar ideias. Aqui é uma região onde algumas famílias conseguiram resistir à chamada gente pequena, como era comum chamar o pessoal mais pobre, nessas grandes transformações urbanísticas. A Pedra do Sal vai ser um núcleo de aquilombamento. O Quilombo Pedra do Sal foi reconhecido pela Fundação Palmares em 2005 a partir da luta de 25 famílias. Mas a comunidade espera até hoje o título da terra, que é concedido pelo INCRA. Um dos motivos da demora foi uma batalha judicial com uma organização católica que se apresentou como dona do terreno. Algumas lideranças tiveram que se mudar daqui, mas continuam buscando os direitos do Quilombo. E aí hoje a Roda de Samba da Pedra do Sal, segunda-feira, tenta reconstruir junto com esses parceiros do lugar algo que é muito importante para essa cidade e para esse lugar eminentemente preto e não excludente, de não excludência a outros, a outras, mas de memória preta que precisa ser respeitada. Aqui na Pedra do Sal é a primeira vez que a gente vê. Os caras estão fazendo um negócio aqui de tradição, isso aqui é coisa que meu pai fazia, isso aqui é a história toda, fera demais. E a diversidade daqui é muito grande, tá ficando mais conhecida ainda agora e toda vez que você vem pra cá, você sempre vai encontrar uma pessoa diferente, com uma história de vida diferente, que pode te cativar. A gente não tem muito como brigar com essa maré chamada progresso. Hoje, as segundas-feiras contam com de 2 a 3 mil pessoas. Quando você tem um feriado na terça, é período de férias, a gente chega a ter 10 mil pessoas nesse espaço conjunto. Pedra, Morro da Conceição, Largo da Prainha. Se você perceber, a Pedra do Sal hoje está com uma diversidade cultural imensa. Está tudo muito bonito. Mas se você observar, ali é polo de turista. Você não vê o povo da comunidade, o povo preto ali, não está. A resistência está brigando por isso, para que a questão imobiliária não chegue aqui para dar um apagão novamente na história, tá? Porque você sabe que isso, a facilidade
na velocidade da luz disso acontecer. Paralelo a essa possibilidade de crescimento e desenvolvimento que nos preocupa, também está sendo fortalecido um círculo e um ciclo de pessoas que estão pensando isso. Então, a gente fortalece esse protagonista, esses intelectuais, esses ativistas, esses moradores e agentes culturais e políticos da região. Esse movimento já é o próprio movimento de resistência e de embate com essas possibilidades. O Afoxé Filhos de Gandhi e outras entidades que preservam a memória da Pequena África passaram a fazer parte do Comitê Gestor do Valongo. O órgão, que havia sido desativado pelo governo anterior, monitora as políticas de proteção ao patrimônio. Os nossos ancestrais trabalharam para isso, para poder revigorar e mostrar a força de um povo. A posse foi um marco da mudança de olhar para este território, que vinha sendo negligenciado de acordo com denúncias de procuradores e defensores públicos. Eu acho que o cenário é positivo, é de desenvolvimento, é de potencialização de todos os lados, né? Cada vez mais pessoas, artistas, intelectuais, a gente tem todo um movimento negro contemporâneo olhando aqui para essa região. Nós estamos aqui porque lá atrás manda. Os ancestrais estão aqui embaixo. E nós estamos puxando essa força para cima, para poder fluir tudo. O Afoxé Filhos de Gandhi tem 72 anos de história no Rio de Janeiro. O meu pai, ele veio de Salvador, ele é estivador, né? Chegou aqui, se aliou, se juntou e fundou o Filho de Gandhi. Foi o primeiro afoxé fundado, né, no Rio de Janeiro. É um bloco espiritual. A missão do Gandhi é abrir os nossos caminhos. Nós somos povos africanos, descendentes de povos africanos e sofremos todo tipo de preconceito. A porta aqui está aberta e não há preconceito para ninguém. A maioria são de Umbanda, Candomblé e temos até católicos e evangélicos também aqui dentro. Esse cortejo é para limpar a rua. Passamos pela rua com nossos cestos, né? Que é o presente que a gente dá para Iemanjá. Porque é dona de nós todos, é Iemanjá. É dona do mar, né? Que é o maior cemitério. É o mar. Então, nós temos que louvar. E nós pegamos nossos presentes maravilhosos e botamos na água. Botando na água, você está dando referência a quem está andando. Aí só pode subir coisa boa, né? A gente vem recebendo tudo, os fluidos maravilhosos.